Nós estamos falando sobre o milagre da glória de Deus. Nós estamos falando de milagre. 31 domingos falando de um milagre. Nós falamos de muitos milagres. E agora nós estamos falando sobre o milagre da glória de Deus. E esse milagre da glória de Deus, por que o milagre da glória de Deus? Porque o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a humanidade toda carece da glória de Deus. E quem é que desceu da glória e veio até nós? Jesus. Então Jesus veio trazer a glória de Deus de volta à presença do mundo. A igreja não é mais carente da glória de Deus. Nós somos ricos da glória de Deus. Bem, você pode dizer: eu sou rico da glória de Deus. O pecado afastou a humanidade da glória de Deus. Mas Jesus veio trazer a glória de Deus de volta até o ser humano. E quando reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e o recebemos em nossa vida como o nosso único Salvador, e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, passamos a ser ricos da glória de Deus. A carência acabou. Você pode olhar para os olhos do teu irmão e dizer assim: a carência, meu irmão, acabou. Acabou a carência da glória de Deus. Hoje você é cheio da glória de Deus. A presença da glória de Deus está com a igreja. E o que eu devo fazer agora com essa glória? Porque muitos crentes aceitam Jesus, muitas pessoas aceitam Jesus, se tornam cristãos, se tornam crentes em Jesus Cristo, mas ele não sabe o que ele tem que fazer. E a pergunta minha: e agora? O que fazer? O cristão precisará aprender a transportar a glória de Deus nesta terra. Para isso a igreja está aqui nesta terra. Para isso Deus levanta um ministério, para isso Deus levanta homens para poder ensinar. Para isso Deus levanta os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, para poderem ensinar a igreja a transportar a glória de Deus. Existem empresas especialistas em fazer determinados tipos de transporte. Se você pegar uma fábrica de cristal e fazer um transporte dela, como se leva madeira, não vai sobrar nada inteiro, né? São especialistas naquilo. A glória de Deus você também precisa carregar como um especialista. Não se carrega a glória de Deus de qualquer maneira. Deus chamou um povo exclusivo para transportar a glória de Deus. E você faz parte deste povo. Amém, queridos? Você pode falar para o teu irmão: meu irmão, você agora é rico da glória de Deus. Aleluia! E Deus espera que cada um dos seus filhos transporte com zelo a sua glória nesta terra. Precisamos ser zelosos. E transportar com zelo a glória de Deus é transportar a glória de Deus com conhecimento. Deus se preocupa muito com o conhecimento da igreja. A falta do conhecimento, a igreja é destruída. O transporte da glória de Deus deve ser feito segundo os padrões de Deus. Por isso que o crente, ele tem que negar a si mesmo, esquecer todo o passado. Uma nova vida Deus propõe para ele, para que ele possa carregar segundo os princípios de Deus. Amém. Aleluia. Esquece o que você conhece. Glória de Deus é mundo espiritual. Glória de Deus é coisa altíssima. Não é coisa daqui de baixo. Nós não podemos transportar a glória de Deus segundo a nossa vontade,
segundo o nosso querer. A vontade do Senhor deve prevalecer neste quesito. Você pode falar para o teu irmão, olha nos olhos dele e diga para ele: Deus te separou para transportar a sua glória. Aleluia! Que especial nós somos, irmãos. Aleluia. O transporte da glória do Senhor exige de cada um de nós um preparo especial para essa tarefa. Não estaremos aqui tratando de coisas terrenas, mas de coisas celestiais. Glória a Deus. Deus separou um povo para transportar a sua glória, e você faz parte deste povo. Você precisa ser conscientizado desta tarefa. Por isso que tem muito crente que não entende que ele é templo do Espírito Santo. Continua com os mesmos tipos de vícios, de hábitos, porque lhe falta o conhecimento de quem ele é. Ele só acha que ele está salvo. Mas Deus quer que ele transporte a glória de Deus. Deus quer que ele conduza o seu nome por esta terra. Aleluia! Aleluia! Cada um de nós fomos comprados para transportar a glória de Deus. Você precisa se conscientizar disso. É por isso que Deus exige do seu povo conhecimento da sua palavra. Porque é pela palavra de Deus que transportaremos com sucesso a glória de Deus por esta terra. E os padrões e regras foram estabelecidos pelo próprio Deus. E quando não conduzimos a glória de Deus, a glória do Senhor, da maneira correta, provocamos morte, destruição e principalmente tristeza. Quantos cristãos estão entristecendo o coração de Deus? São causadores de tristeza. São causadores de tristeza. Temos aprendido nesta sequência de mensagens sobre a glória de Deus que necessitamos andar nos degraus estabelecidos pelo próprio Deus à sua igreja. Quando Deus, vamos imaginar que o mundo é esse chão. Não que você está no mundo, não estamos nesse chão, mas é só para imaginar, tá? E você aceita Jesus, você é conduzido para a escada de Deus e no primeiro degrau. Você sai do mundo e entra no caminho do Senhor. Como Deus está no céu, nós temos que subir. Amém, igreja? Amém. Por isso que o céu é conquistado com esforço. O primeiro degrau é a fé. Quando você é conduzido pela palavra de Deus a ter fé, aleluia. O que é aí, meu filho? Para aparecer na câmera. Aleluia, glória a Deus. Eles estão sempre preocupados, hein? Nós estamos com uma equipe especial aqui, profissional, hein? Em nome de Jesus. O apóstolo Pedro descreve degrau por degrau dessa escada. E essa escada foi vista também por Jacó. Já falamos disso nas mensagens anteriores. Jacó viu essa escada. Mas lá no Velho Testamento, quem é que andava pela escada? Somente os anjos. Mas no Novo Testamento, quem anda nessa escada são os santos. Aleluia! Deus colocou a igreja nessa escada. Jacó, quando viu, só via anjo. Aleluia! Pedro, quando viu, só viu a igreja. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender isso, igreja. E Pedro descreve essa escada. Jacó viu lá em Betel. E o primeiro degrau é a fé, o segundo é a virtude. E o terceiro, o conhecimento. O conhecimento é o degrau de apoio para os demais degraus. Sem conhecimento, o povo de Deus é destruído. Sem conhecimento, o povo é derrubado da escada. O conhecimento é fundamental para a nossa caminhada até o céu. Provas virão. Deus nos provará, e é durante as provas, é durante as provas que devemos manifestar o nosso conhecimento de Deus. Cada prova que você passa, meu irmão e minha irmã, nós precisamos demonstrar ali o conhecimento de Deus. Você só vai ser vencedor nas provas se você aplicar a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver o quarto degrau, o degrau do domínio próprio. Não é fácil não, esse degrau não é fácil não. Domínio próprio.
E domínio próprio se constitui exatamente nisto, que durante as provas deveremos fazer exatamente o que a palavra do Senhor determina. Nós não podemos nem nos desviar para a direita nem para a esquerda. Fique firme na presença do Senhor. Fique firme na palavra do Senhor. Fique firme naquilo que você aprendeu na casa do Senhor. Caso contrário, você será destruído nessa prova. Pergunte ao teu irmão assim: por que você quer ser sábio? Diga para ele: estude a palavra de Deus. Continue perguntando para ele: você quer ter domínio em todas as situações? Diga para ele: pratique a palavra de Deus. Amém? A prática da palavra nos traz a vitória. A palavra de Deus deverá ser conhecida do povo de Deus, exatamente para o momento das grandes provas. Deus nos avisa que nos irá provar. Lá em Deuteronômio, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8. Fala para o teu irmão: você vai ser provado. Isso não é maldição não, meu irmão, isso é verdade. Você vai ser provado. Hoje está tendo a prova do Enem, né? Hoje está tendo a prova do Enem aí. As pessoas estudaram, vão ser provadas. Se aprenderam alguma coisa. O que é a prova de Deus? Deus vai ver se você aprendeu alguma coisa. Se você vai colocar em prática o que você aprendeu. Ou se você continua da mesma forma que você era, teimoso. Se você continua da mesma forma que você era, desobediente, insubmisso. É isso que Deus vai provar na nossa vida. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Olha, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aleluia. Na prova, Deus quer saber se você vai guardar a palavra dele. E ele continua dizendo: ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Aleluia. Viverá o homem. Aleluia! Vamos ver mais uma prova aí que Deus fala. Capítulo 13, versículos de 1 a 3. Hoje nós vamos mexer bastante na Bíblia, isso é bom, hein, igreja? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te falou, que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecesse, vamos, olha. Às vezes tem pessoas que se encostam na gente para nos tirar e servir o diabo. Nos tirar da presença do Senhor e levar para a presença do diabo. Isso é sutil demais, mas é assim que funciona. E suceder o tal sinal, prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes, e se vamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aleluia. Amados, o negócio é estranho. Deus vai te provar para ver se você é bom. Olha, e como é que eu vou passar nesta prova? A palavra de Deus nos ensina. O próprio Senhor Jesus, quando nos prometeu outro Consolador, falou em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos, olha bem a palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Amar a Deus consiste em guardar os mandamentos do Senhor. A conservação do primeiro amor é o conhecimento e a prática da palavra. Não adianta você dizer que ama a Deus e não pratica a sua palavra, ou abre mão do conhecimento da palavra. Por isso que a igreja precisa
estudar a palavra de Deus. A igreja tem que amadurecer, deixar de ser criança, largar a mamadeira, né? Tem crente que tem 10, 15 anos de igreja e continua na mamadeirinha. É mamadeira, ele não quer o alimento sólido, só quer coisinha de leve, tem uma palavra mais dura. Esse pastor está batendo demais hoje. Meu Deus do céu, é para ter o crescimento, é para o crescimento da igreja. Temos muitos exemplos na Bíblia, meu irmão. Muitos exemplos. Se você, por exemplo, quer ver um? Se você disser que ama o Senhor, mas não guarda a sua palavra, você estará se enganando. Diz Tiago, no capítulo 1, versículos 22 e 23. Está escrito isso. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas não querem guardar ela na hora da prova. Não abre mão do seu pensamento, do seu entendimento. Temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada a respeito de fiascos ministeriais. Fiascos ministeriais. Você sabe que você tem um ministério a cumprir nessa terra. Falamos lá no início. Transportar a glória de Deus. Esse é o nosso ministério maior. Esse é o maior ministério que a igreja tem, transportar a glória de Deus. E como eu disse, exemplo na Bíblia de fiascos ministeriais. Irmãos que receberam de Deus tarefas e não conseguiram concluí-las, simplesmente pela falta do domínio próprio. Pela falta do domínio próprio. O domínio próprio nos ajuda a completar a carreira. Fala essa frase comigo: o domínio próprio me ajudará a completar a carreira. O apóstolo Paulo deixou registrado que ele completou a carreira que lhe estava proposta. Vamos lá, em 2 Coríntios, capítulo 11. Tudo isso vocês já conhecem, né, irmãos? E o ministério do nosso irmão Paulo foi um ministério difícil e complicado. Ele manda você ser imitador dele. Imite Paulo aí, ó. No versículo 24, diz assim: 5 vezes recebi os judeus uma quarentena de açoites, menos um. Meu Deus do céu, 5 vezes, levou 5 vezes 39, meu Deus do céu, 195 chicotadas. Se levarmos umazinha, já estão querendo sair da igreja. Ele levou 195, mano. Fui 3 vezes fustigado com vara. Pastor, aqui não bate ninguém, graças a Deus. Pastor, aqui é só paz e amor. Não é? Diz aqui, ó, apedrejado. Uma vez apedrejado. O apetite ainda para transportar a glória de Deus, ou porque você quer largar isso e continuar a tua vida? Além de fazer tudo que Deus espera de nós, precisamos dar bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Já passando aquela prova, vocês? Que nem Silvio Santos. Aleluia! Meu Deus do céu, está numa prova tremenda lá, com quase 90 anos, não sei nem como é que ele está ali ainda, mas ele está lá. Tu olha para ele, parece que ele é o apresentador mais feliz da terra. Você pode estar passando a prova que for, mas nós somos o povo mais feliz desta terra. Aleluia! 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 Hoje é um culto de ceia. Hoje é um dia propício para falar destas coisas. As dificuldades que virão em nossa caminhada de fé. O diabo está esperando a oportunidade que Deus o dará para nos provar. Você está pensando que isso é heresia? Não. O que Jesus falou para Pedro? Diabo pediu para te peneirar.
que o Espírito Santo fez com Jesus? Conduziu ele ao deserto para ser tentado por quem? Por Deus. Deus não tenta ninguém. Tentado pelo diabo. Foi assim com Jesus. O Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. No momento mais difícil daqueles dias, 40 dias, a palavra de Deus diz que o diabo apareceu. No momento mais difícil da tua história, o diabo aparece. Tchau! Para acordar você. Tchau! O diabo aparece, né? O diabo aparece. E Jesus o venceu com a palavra. Glória a Deus. Jesus não perdeu o domínio próprio. Mas essa prova que eu estou, diabo, não está fácil. Estou cheio de fome, estou cheio de sede, estou passando um perrengue tremendo. Pelo amor de Deus, a palavra é a vitória de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que ela é martelo, está na cabeça do diabo. Tum! Deixa o diabo virar os olhos. Não vai você virar os olhos. Tem crente que perde o domínio na hora da prova. Já vi aqui dentro pessoas que eram daqui na prova, foram buscar um corredor de sal grosso, foram buscar uma arruda, foram buscar um, sei lá mais o que, a tal da água do tratamento. Já vi isso. Não tiveram domínio próprio na hora da prova. Você está entendendo o que é o domínio próprio? É você colocar em prática tudo que você conhece da palavra de Deus. É na hora da prova. É na hora da prova que você vai ver quem é você. Imagina o diabo se materializou diante de Jesus e Jesus teve que vencê-lo. Com a palavra. Glória a Deus. Amém. Quem conhece e pratica a palavra de Deus não perde o controle da situação. Não perde o controle. Você pode estar passando o perrengue que for. Deus é maior. O que diz a Bíblia, né? Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória, você vai conseguir. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o que mais vemos são crentes perdendo o domínio da situação. No namoro. Eu não aguentei. Ainda bem com a conversa, o hormônio não se converte. Pelo amor de Deus, segura a onda. Segura a onda, garoto. Não é verdade? Perdeu o domínio naquele momento. Aí depois vem com a desculpa. Pastor, foi a casca de banana. Uma casca de banana que o diabo botou. E você pisou? Você viu a casca e pisou? É no noivado. Já estamos pertinho do casamento. Acho que a gente pode, né? Já fizemos o compromisso. É só mudar aqui, ó. Meu Deus do céu. Domínio próprio. Fala para o teu irmão, domínio próprio. E no casamento? Você pensa que no casamento também não tem? Tem. Para de olhar para da vizinha. A do vizinho. Casamento. Muitos casamentos aí que perderam o domínio. A mulher não respeita mais, o marido não ama mais, perderam o respeito. Não há mais a praticidade da palavra de Deus. Meu irmão, lembra disso? É escolha. Casamento é escolha. Mas pastor, eu não sabia que ela era assim. Então, no noivado, no namoro, vigia, vai lá, olha para ver como é que ela trata o pai, como é que ela trata a mãe, como é que ela trata o irmão, como é que ela trata o cachorro. É assim que ela vai te tratar.
Vê lá como é que ele cuida do papai, da mamãe, que é assim que ele vai cuidar de você. Né? No trabalho, quantas pessoas aí se perdem no trabalho. Senhor, me dá o trabalho. Quando Deus dá o trabalho, ele se perde no trabalho. O domínio próprio desaparece. E no ministério da igreja, a pessoa é levantada, acha que alcançou o céu. A quem muito é dado, muito será cobrado. Guarda isso no teu coração. Aleluia. A cobrança multiplica-se. É na convivência com os irmãos. Tem irmãos que perdem o domínio próprio quando vai se conviver. Nós precisamos ter cuidado com isso, igreja. Nós precisamos ter domínio próprio, domínio da situação. Na convivência com a família. Meu irmão, invista na família. O Roberto sempre fala isso. Sheila, Roberto, são os pastores responsáveis dessa área tão importante. Invista na família. Você pode chegar cansado em casa, mas dá atenção ao seu filho. Dá atenção à tua esposa. Meu irmão e minha irmã, é assim que funciona. Mulher que ficou em casa o dia inteiro cuidando, dá atenção ao maridão quando chegou. Funciona assim, é difícil a dessa, mas é. Tenha domínio próprio na família. Onde esse crente se instala, você percebe a ausência de domínio próprio. Crente se aproveitando de outro crente. Crentes aproveitadores. Se aproveita. Porque o sujeito tem um pouquinho mais que arrancar dele. E morre, você não vai com ele mesmo. Mas, meu Deus do céu. Para de se aproveitar do teu irmão. Crente que desrespeita ao seu irmão em Cristo. Isso é falta de domínio próprio. Tem crente que usa até situações em benefício próprio. Tem crente aproveitador, igreja. Tem crente oportunista. Tem crente que perdeu o temor do Senhor. Tem crente até roubando outros crentes. O negócio está sério. Perdeu o respeito. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Para de fazer obra das trevas. Obra do diabo. Para de fazer isso. Começa a colocar tua vida no prumo de Deus. Necessitamos vigiar o tempo todo, igreja. Satanás está pronto para nos derrubar. As provas virão e Deus espera que sejamos aprovados. Você sabia que Deus provou Abraão? E o que Abraão fez durante a prova? Vamos lá. Ele creu no seu Deus. Nós somos da fé, meu irmão. Nós temos que acreditar no que Deus fala. Gênesis 22, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Por que o anjo bradou? Por quê? Porque ele obedeceu. Quando nós obedecemos a Deus, o céu brada. O céu vem em socorro. Ele diz, olha só. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faz, pois agora sei que temes a Deus. A prova de Abraão. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Versículo 13.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão creu e Deus proveu. Abraão creu e viu a glória de Deus. Aleluia. Deus também provou seu filho Isaque. E o que Isaque fez durante a prova? Ele creu na palavra de Deus. Vamos lá em Gênesis 26, versículos 1 em diante, diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Quantas vezes você já ouviu: não vá para o mundo, não vá para as baladas, não vá, não. E você toma a atitude de ir. Vou ver como é que é. É trevas. Isso não é discurso de igreja, é palavra de Deus. E ele diz: fica na terra que eu te disser. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Fica no lugar que Deus estabeleceu para a tua vida. E ali Deus te estabelecerá, será contigo e abençoará a tua vida. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículos 12. Isaque semeou onde Deus mandou. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Sabe o que quer dizer 100 por 1? 10.000%. 10.000%. É brincadeira? Onde você vai arrumar uma aplicação dessa? Que você ganha um ano 10.000%. Hein, meu irmão? É grana, hein? 10.000%, porque ele obedeceu. Deus exige de nós obediência. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou enriquecido. Deus provou a Jacó. Eu estou falando desses 3 homens porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Não estou falando dos patriarcas da nossa fé. E aqui diz: o que Jacó fez durante a prova? Jacó descansou. Vamos lá em capítulo 28, versículos 10, 11 e 12. Partiu Jacó de Beerseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam dela. Quando descansamos no Senhor, Ele se faz presente. Jacó descansou e durante o seu descanso ele viu a escada de Deus. Os nossos pais na fé, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, guardaram a palavra de Deus. O primeiro degrau é a fé, o segundo a virtude, o terceiro o conhecimento e o quarto degrau é o domínio próprio. Durante as provas deveremos manter o domínio próprio. O domínio próprio é o total domínio da vida do crente durante o evento de uma prova. Não perca o domínio. Não perca. Não perca a paciência. Não perca. Meu irmão, tudo vai acabar bem. Aleluia. A Bíblia diz que o final das coisas é que é o melhor. Você pode estar no meio da luta, no meio da travessia, mas Deus diz que vai chegar no outro lado. A promessa de Jesus é chegar do outro lado. Tem um porto do outro lado te aguardando. Mas no meio da caminhada o vento vai sobrar, o mar vai ficar difícil, mas a promessa é de atravessar. Glória a Deus. E o hino que diz: o mar bravio, né? Não vai para eu cantar. Assim é muito bonito. Aleluia. O mar bravio. Na realidade, é o que dá mais trabalho na vida de um grande atleta. É o domínio próprio. Meu irmão, a coisa mais difícil
Os treinadores é fazer com que o atleta não perca o domínio. O time, por exemplo, claro, aí agora é o time do Fluminense. Ele ganhou, passou à frente, parece que ele sempre disse isso. Algo está virado, chuta. Mas perdem o domínio. Eles dizem que é falta de maturidade do time. Como tem crente imaturo? Pela falta de domínio próprio. A falta do domínio próprio leva o homem a tomar atitudes precipitadas. Soltar a bola. Espera o adversário chegar, quando ele chegar perto, dá para o outro. Mas não, prefere ficar desesperado e jogar para longe. O atleta, maratonista, quando ele começa a sentir aquela dor, mas ele deve pensar, o outro também deve estar sentindo. O outro é humano, não é verdade? Eu me lembro de uma prova que eu fiz, na volta da Lagoa, 7 quilômetros e acho que é 7.200, e era pela data prévia, os colegas todos, tinha aposta, o pessoal apostava. Estou apostando no Joaquim, aleluia, eu lá, estou apostando no Pedrosa, estou apostando em A, B, C, e aí eu estava andando bem, e aí fiz aquela prova em 28 minutos, eu corri muito. E começou, deu a largada, eu saí. Disparei na frente, chegou um determinado momento que eu começo a sentir. Aí quem é que vem atrás? O colega que trabalhava comigo, estou chegando, eu falei, não posso perder o meu controle, não posso perder meu domínio próprio. Se ele está chegando, ele vai ter que fazer muito esforço, eu já estou cansado, mas ele deve dar mais ainda. Aí eu mantive, esqueci do que ele estava falando, e ele vinha atrás, está chegando, agora é a mesma coisa. O diabo faz isso, ele vive de argumento para a tua vida, para tentar te parar. Eu cheguei lá com 28 minutos, chegou ele atrás, a mesma distância. Ele vinha só tentando me minar a minha fé. Eu me preparei. Você tem se preparado, você tem vindo à escola bíblica, você tem vindo aos discipulados, você tem vindo servir a Deus, você tem vindo aos cultos, você tem sido fiel a Deus. Por que parar? Por que parar? Fala pro teu irmão, por que parar, meu irmão? Você tem que continuar firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Os treinadores lutam para que o atleta de nível não perca o domínio de si durante a realização de uma prova. Ele sabe que durante uma prova o atleta deverá estar totalmente ligado naquilo que foi treinado. Você tem sido treinado aqui pelo Espírito de Deus. Você tem sido treinado, preparado pelo Senhor. Então na hora da prova, coloque em prática o que o teu treinador te orientou. Amém, queridos? Conosco é a mesma coisa, igreja. Necessitamos durante as provas ficarmos ligados naquilo que temos aprendido a respeito da palavra de Deus. Eu vou contar uma história hoje, ainda é cedo, 8 horas, está tempo. O rei de Israel foi dividido por causa da idolatria do rei Salomão. Todo pecado traz consequências. No reino de Salomão, a prata era dispensada, tudo era ouro, mas teve um custo. O custo passou para a sua geração. Seu filho Roboão não conseguiu manter o reino vivo. Jeroboão, filho de Nebate, conduziu 10 das 12 tribos para o reino do norte. Mas a casa do Senhor se encontrava em Jerusalém. E Jeroboão pensou, se o povo for a Jerusalém sacrificar, certamente não mais me obedecerá. Meu irmão, quem se encontra com o Senhor, não mais obedece ao desobediente. Não mais obedece o diabo. Jeroboão, sabendo disso, ele proibiu o povo de
ir a Jerusalém. E criou para aquele povo, no reino do norte, Israel, ele criou lugares de adoração. Jeroboão temia pela sua vida. Jeroboão temia pelo seu reinado. Assim acontece nos dias de hoje. Muitos líderes temem por perderem o comando de seus rebanhos. Estabelecem normas e regras que não têm apoio bíblico. Jeroboão era uma autoridade. E ele estabeleceu lá, em Betel, um altar. A palavra de Deus diz que o povo ia a Betel sacrificar e agradecer aos bezerros. Meu Deus do céu. Você já se viu agradecendo a um pedaço de ouro, de prata ou de pau? Muitos de nós agradecemos isso. Mas depois que nos encontramos com o Senhor, isso passou a ser passado. Quantos aqui se consultavam com pais de santo, mães de santo, deitaram com os demônios, se caturaram? Eu me lembro de uma irmã que se converteu, uma mulher muito bonita, a cabeça dela aqui em cima era cheia de navalhada, o cabelo que ela tinha grande aqui. Eu dava a mão assim na cabeça dela para orar por ela. Aquela mulher linda falava assim comigo: tira a mão da minha cabeça. Eu olhava, ela tão bonita, falando tão feio. O diabo estava livre. Ela preferiu continuar servindo aos demônios. Ela teve um dia que ela pediu para mim assim: pastor, intercede. Aí começou a falar o nome dos demônios. Intercede pelos demônios para eles serem salvos. Você lembra disso, irmão? Aí irmã, peraí, está tudo errado, vamos lá. Eles já foram julgados. Já eles não têm mais jeito. A Bíblia fala isso. O Espírito Santo fiel convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim, diz o Senhor. Da justiça porque vou para o Pai, não me mereço. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não tem nada que intercedeu com o demônio, não. Não tem nada que intercedeu. E ela pedindo. Que ela dizia que gostava muito deles. Meu irmão, você tem que abrir mão do teu passado. Corta. Você gosta muito de determinadas entidades. Você gosta muito de determinadas tradições. Corta isso. Deus está te dando uma nova vida. Aleluia. Se você continuar preso ao passado, você vai ficar. E Jeroboão pensou: se o povo for sacrificar em Jerusalém, certamente não mais me obedecerá. O coração deles tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Jeroboão temia pela sua vida, Jeroboão temia pelo seu reinado. Jeroboão proibiu aquele povo de subir à casa do Senhor em Jerusalém. Em contrapartida, estabeleceu um altar em Betel e outro em Dan, e ali instalou deuses de ouro. Construiu 2 bezerrão de ouro e fez com que o povo chamasse seus deuses e os adorasse. Meu irmão, para de ver novela da Globo. Estou falando isso para a tua salvação. Para a tua salvação. Essa que está entrando agora às 9 horas, o negócio é pesadíssimo. Ah, pastor, vou ver para ver se é pesado. Não vai ver, não. Para de ser curioso. Crente curioso morre. Morre pela curiosidade. Nós temos um membro dessa igreja que trabalha lá. O negócio é sério.
Precisamos ficar ligados. Pesado demais. Pesado demais. História pesada. Deus levanta um jovem cheio de fé e que tinha experiências com a sua virtude. Guarda bem isso, primeiro e segundo degrau. Ele tinha fé e tinha experiências com a virtude de Deus. Você pode ser um homem de fé e já ser batizado no Espírito Santo. Mas não esqueça que a escada tem mais degraus. E aquele jovem tomou uma atitude dirigida por Deus de ir até aquele rei, até aquele lugar. E este homem poderia ser qualquer um de nós que somos batizados com o Espírito Santo de Deus, que já temos experiências com a virtude de Deus. Você que dança, você que... Tudo isso sendo feito com conhecimento é uma maravilha. Você que gosta de ir para monte, tudo isso feito com conhecimento, glória a Deus. Mas não adianta você pular e dançar na presença do Senhor e na hora da prova se retornar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eu quero que você seja um homem cheio do Espírito Santo, mas cheio do conhecimento de Deus. Nós não proibimos aqui qualquer tipo de manifestação do Senhor. Mas para a tua preservação, guarde o que o teu pastor está falando nesta noite. Busque o conhecimento. Busque o conhecimento. Este homem foi até aquela cidade e ali profetizou contra aquele altar. Exatamente o que Deus o havia mandado fazer. Essa história está descrita lá em 1 Reis, no capítulo 13. Eu queria ler esse capítulo todo, mas vamos ver aí. Vamos ver o que deu. Em 5 minutos a gente lê. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo reouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Cuidado com os profetas velhos, com exceção de mim. Com exceção. Aleluia. Profeta velho aqui. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá?
Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo e come, vem à minha casa, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. Aí a conversa do diabo. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentira. Você fala para o teu irmão: tem profeta que mente. Tem profeta querendo derrubar o teu ministério. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Olha, ele tinha mentido, mas o profeta agora, Deus vai usar ele. Como é que é isso, pastor? Ora o diabo usa, ora Deus usa, porque o dom é irrevogável. Dom não salva. Quem salva são os frutos. Seja uma árvore frutífera, né? Os dons, meu irmão. O sujeito pode estar no adultério, o sujeito pode estar fazendo o que for. O dom, ele prega, as pessoas salvam, mas ele não é salvo. Os seus ouvintes são salvos, mas ele não é salvo. Que coisa terrível, né? Ele prega, as pessoas se convertem, mas ele vai para o inferno. Ele aqui continua. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor, o profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água neste lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois o profeta, a quem fizera voltar, haver comido e bebido água, aguardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, o jumento e o leão parado junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: abordai-lhe um jumento. Eles o abordaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta à velha cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Amém, queridos? Aleluia. O que eu quero explicar aqui? Interessante. Eu quero que este exemplo seja vivo em nossa caminhada. Eu quero que você que tem fé, que é batizado com o Espírito Santo, mas que não quer ser conhecedor da palavra de Deus, saiba disto. Olha, Deus tem poder para te enviar a uma missão. Deus tem poder para enviar os seus ungidos. E para nós, para Deus, nós fomos feitos idôneos. Deus olha para você e vê um homem ou uma mulher idônea. Deus nos vê idôneos. Idôneo quer dizer apto, capaz, que possui condições para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras. Não conhecer a sua palavra, ou aleluia, não nos torna inocentes para Deus. Assim diz o Senhor: antes de tudo, cresça na graça e no conhecimento de Deus.
Você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele: olha, Deus espera muito de cada um de nós. Amados, aquele homem tinha recebido a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não mente. É imutável. Você pode dizer imutável. Sabe o que quer dizer imutável? Que não muda. E aquele profeta velho veio e disse que um anjo veio e mudou a palavra do Senhor. Quantos ministérios estão aí por revelação de anjos? Revelação de anjos. Diz dizendo tudo que a Bíblia diz. Tudo que a palavra do Senhor diz. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. E aquele profeta, ele fez, um homem de Deus, sinais tremendos. Orou, profetizou, voltar. A mão do rei voltou a ficar boa, olha só. Mas desconhecia a palavra, não sabia que Deus é imutável. Ele não sabia que a palavra de Deus não muda. Aquele profeta foi enganado porque acreditou que um anjo poderia entregar uma mensagem diferente do que aquela que o Senhor havia entregado. Aquele profeta foi enganado porque ele faltou conhecimento. Ele não teve domínio da situação. Ele trocou a ordem de Deus por uma conversa de homem. Quantos crentes estão trocando a glória de Deus por conversa de homem? Paulo chama ele de tagarelas. Tagarelas. Andar atrás de tagarela. Meu irmão, a palavra de Deus deve ter a primazia em nossas vidas. Ela deverá conduzir as nossas atitudes. Aprenda a palavra de Deus. Seja aquilo que Deus diz que você é. Deus olha para você e vê um homem e uma mulher idôneo. Seja idôneo. Esteja pronto para ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas com conhecimento. Hoje à noite, de nos apresentarmos para o Senhor, quantas pessoas estão visitando os hospitais e são verdadeiros absurdos, biblicamente falando. São pessoas que fecham portas, pessoas que não têm sabedoria e conhecimento. Não podemos somente dizer: eis-me aqui, quando não estamos fazendo o que Deus estabeleceu. Hoje à noite, de nos apresentarmos para o Senhor. Domínio próprio durante as provas nos ajudará a vencer. E o recado de Deus para você é: não ceda. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Ele é o Deus provedor. Ele é a nossa bênção. Ele é o nosso descanso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente conosco. Eu vou convidar o louvor. Eu quero fazer apelos específicos nesta noite. O primeiro é para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se você estiver aqui ou nos ouvindo aí pelo Face ou pelo YouTube, né? Ele te chama hoje para fazer parte da sua igreja, para fazer parte do seu povo santo. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar. Você vem. Eu sei que no início eu perguntei se tinha algum visitante, não tinha, mas pode estar no nosso meio alguém que ainda não fez uma aliança com o Senhor. O segundo apelo é para você que está desviado dos caminhos do Senhor, que se encontra distanciado da casa de Deus. E hoje Deus quer ouvir dos seus lábios que você o ama. Eu também queria orar por você. Venha aqui na frente. O terceiro apelo é para você que tem fraquejado durante as provas. Basta vir uma prova e você perde totalmente o controle. Você perde o domínio da situação. Deus quer que você renove a sua aliança com Ele. Deus quer que você seja
o que Ele diz que você é, idôneo. Deus olha para você e vê uma pessoa idônea, mas você precisa ser aquilo que Deus vê em você. Em quarto lugar, eu quero convidar você também, para você que durante as provas não tem visto a provisão de Deus como Abraão viu, que não tem experimentado a prosperidade de Deus como Isaac experimentou, que durante as lutas não tem aprendido a descansar como Jacó descansou e viu a glória de Deus. Deus quer se manifestar nesta noite na sua vida. Eu queria também orar por você. E em quinto e último lugar, para você que recebeu o ministério de Deus, você que está fazendo a obra de Deus como aquele profeta novo, você que já viu a glória de Deus na execução desta obra, mas agora tem encontrado barreiras que querem pará-lo na obra de Deus. Deus quer restaurá-lo, Deus quer animá-lo nesta noite, Deus quer erguê-lo, Deus quer fortalecê-lo. Eu queria orar também por você, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que o louvor toque um hino.